Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da CONIMADEB, que é a Convenção das Assembleias de Deus Cristo para Todos. Nesse trimestre, estamos estudando a nova identidade em Cristo. E hoje, na lição de número 10, nós vamos abordar transformações na família e como é a casa de uma nova criatura. Lembre que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e como somos novo, tudo deve ser novo. Deve haver transformações na família, né? Uma nova casa. O texto áureo se encontra no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Olha o que Josué diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vós estão vivendo. Mas eu e minha casa, ou minha família, serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Qual é a verdade central desse verso? É que uma nova criatura que não tem um testemunho e posição de crente no meio da família, ela nunca foi transformada por Deus. Quando nós somos mudados, transformados por Deus, vamos ter uma nova postura em nossa casa, em nossa família. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 16, do verso 29 ao 32. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Note aí, salvos você e os da sua casa. E pregar a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Vamos à introdução. A família é a base de tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder-se ou perder a sua casa? Sabemos que cada pessoa de nossa família tem suas próprias escolhas e decisões, e cada um arcará com sua própria consequência. Ezequiel, capítulo 18, verso 20, o pai não responderá pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos dos pais. Mas devemos nos posicionar em nossa casa e sermos ponto de salvação para todos que lá habitam. O Senhor entrou em minha vida. Casa nos sepulcros. Podemos ter guerras em qualquer lugar da vida e em qualquer parte do mundo, mas não podemos e nem devemos ter guerras em nossa casa. O lar é o lugar de refúgio, não é campo de batalha. Agora imagine que se uma casa tem um endemoniado, que agride de todas as formas e está dominado pelo inferno e por legiões de demônios. Esse era o cenário do endemoniado que morava em Gadara, Lucas capítulo 8, ao norte de Israel, do outro lado do Mar da Galileia. Existem detalhes nessa história que nos chamam a atenção, mas um dos principais é que esse endemoniado não morava numa casa, ele morava nos sepulcros. Lucas capítulo 8, verso 27. Quando o homem é oprimido por Satanás e possuído pelas trevas, ele não consegue fazer do seu lar um lugar de paz e amor. Muito pelo contrário, a casa se torna um ambiente de morte, um sepulcro, um túmulo de lembranças de um casamento feliz e de uma linda família
que agora já não existe mais. Assim, é a casa de alguém que nunca foi transformado por Jesus. Lembre-se que a principal referência real de mudança de nossas vidas, ou de uma mudança de uma pessoa, é em casa, é no ambiente do lar. E a situação da família depois da transformação. É muito fácil agir como crente na igreja. Vamos ficar todos em pé, todos ficam em pé. Vamos orar, todos oram. Vamos ler a Bíblia, todos lêem. Mas o negócio é ser crente em casa, não só na igreja. Senão fica igual aquela história do menino que disse para a mãe: mãe, vamos mudar para a igreja. Mas meu filho, você quer mudar para a igreja por quê? Porque a mãe e o pai na igreja é um santo, mas em casa é um diabo. Não é? Então temos que mostrar transformação no nosso lar, no nosso trabalho. Quantos crentes são bons crentes na igreja? Até parecem bons crentes na igreja, mas quando vão para o trabalho, não fazem o que o patrão manda, brigam, criam casos, não é? Cuidado, mostre que a luz brilha. E no lar também, e na escola também. Aonde estamos, a nossa luz deve brilhar. Ele tem que mostrar que se tornou uma nova criatura. Então, a casa, que é o ambiente onde vivemos, né, moramos, deve viver em novidade também. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. 2. Não desista de ninguém. Jesus atravessou o mar da Galileia para libertar aquele endemoniado gadareno. Até enfrentou uma tempestade antes de chegar lá. E a palavra que a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e o mar e disse: aquieta-te, calma-te, é a mesma palavra no grego quando ele repreende demônios. Quando a libertação acontece, o gadareno confessa a Jesus como Senhor e até deseja seguir a ele e ir com ele para onde ele for. Entretanto, Jesus dá-lhe uma nova direção para aquela nova criatura. Lucas 8:39, volte para casa e testemunhe o que Deus tem feito em sua vida. Lucas 8:39. A casa precisava ser a primeira referência dele, a primeira também que veria a sua transformação, sua mudança, sua forma agora de ser vai curar a sua família. Volte para casa. O testemunho das mudanças que Cristo opera em nós prova da veridicidade dos frutos. O princípio de honra foi aplicado aqui, Mateus 13:57. Quem sofreu nos tempos das trevas foi a família. Por isso, quando somos libertos, são aqueles que moram conosco que devem ter contemplados com a festa de nossa transformação. Ao mandá-lo para casa, a família havia sofrido com ele, tanto que ele ficou abandonado. Sua família agora viria o testemunho e testemunharia junto dele. Nunca desista de sua família, porque Jesus vai encontrar alguém da sua casa que precisa ser mudado. A pergunta aqui que nós temos no ponto 3. Quem é você dentro de casa? O endemoniado gadareno teve sua família restaurada. Por trás de cada família reconstruída, existe uma pessoa que não desistiu de interceder. Entretanto, a grande questão é que tem pessoas que são o inverso. Santos por fora, mas por dentro endemoniados. Nunca se teve um tempo como o nosso, em que a família fosse tão atacada por ser tão necessária. O reverendo Moody falava: quer saber se um homem é um servo de Deus? Veja como ele trata a sua esposa. A nossa família é que ratifica quem realmente somos. Deus me livre daqueles que são ungidos na igreja, cheios de poder, falam em línguas, santos na rua,
mas demônios em casa, disse Spurgeon. Nunca seja instrumento do diabo para acabar com seu lar. O diabo não tem família, por isso ele quer destruir a minha e a sua. Espero que em nossas igrejas todos os homens e mulheres de Deus sejam abençoados com um firme testemunho de crente, testemunho da graça de Deus, testemunho que fomos transformados por Cristo. Em Efésios, Paulo diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o nosso lar deve ser uma extensão da igreja. Cristo mora em minha casa. Jesus é visto ou é dono de sua casa? Vejamos outra história bíblica de lar, a história de Zaqueu. É prova que aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Na casa de Zaqueu chegou salvação. Zaqueu precisava de uma mudança dentro de casa. Mas antes que Jesus a transformasse aquela morada, ele o transformou o publicano. Jesus nunca despreza um coração que deseja mudança. A transformação que aquele pequeno homem recebeu não tinha dinheiro que pagasse, mesmo sendo rico. Subiu numa figueira para ver Jesus, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar em sua casa. Zaqueu se transformou numa nova criatura. É aquele que reconhece aquilo que só Deus pode fazer. Nos evangelhos, as pessoas buscavam Jesus para entrar em seus lares. Mas desta vez foi Jesus que se convidou para entrar na casa de Zaqueu. O Senhor decidiu ocupar e trabalhar na casa. E Ele fará isso em nossos lares também. Que Jesus entre em nosso lar, em nossa casa, como entrou na casa de Zaqueu. Jesus decidiu pousar. Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar em sua casa. Decidiu entrar. Esses são sinais vitais que ele não era apenas uma visita. Ele, na verdade, era o verdadeiro dono daquela casa. Tem lugar para Jesus em nossa casa, em nosso lar? Será que ele é um visitante ou será que ele é o dono da nossa casa? Entregue a chave da casa a Jesus. Jesus, na sua casa, incomoda o inferno. Mas Zaqueu entendeu que ninguém tem um encontro real com Jesus e continua da mesma forma. Jesus, na mesa, consertou o que estava quebrado, liberou o que estava retido. Tanto que Cristo declara que Zaqueu era filho de Abraão, filho da promessa. Zaqueu, por sua vez, transformado, quis dar metade de seus bens aos pobres. E se de alguém ele havia defraudado algo, que ele restituiria 4 vezes mais. É o que Cristo faz quando entra em nossa vida. Vamos ao ponto 2.2, festa na família. Uma das casas também de maior transformação foi de outro publicano cobrador de impostos, chamado Mateus, o apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Em Lucas 5:29, a casa que antes era cheia de festa, de pecado, luxúria, regado com as piores pessoas da região, agora se torna a casa de Jesus, usado para fazer cultos de adoração a Deus. Jesus foi à casa de Mateus. A sua casa, um dia também, era uma casa de bagunça. Mas quando a nova criatura conhece a Cristo, a família é transformada junto. Quando o Senhor dominar sua vida, não se esqueça de chamar todos aqueles que te conheceram no passado para te verem agora no presente. Essa mudança que só Cristo faz. Muitos até chegam a duvidar de sua mudança, mas você deve permanecer firme na fé. Você é um milagre vivo. Mas antes temos de promover uma faxina. Lucas 15, verso 8.
A 10, a mulher que perdeu a dracma varreu a casa. Da mesma forma, temos que varrer a nossa casa para achar a dracma de valor. Não estamos falando de lavar chão ou limpar teto fisicamente. É uma parábola, a parábola da dracma perdida. Mas é um ótimo exemplo. Tem tesouros que perdemos dentro de nossa casa. Pare muitas vezes de procurar fora o que está perdido dentro da casa. Acende a candeia. Significa ser claro e sincero, abrir o coração, varrer a casa, resolver os problemas, ao invés de esconder para debaixo do tapete. Busque com cuidado, tire as coisas do lugar, busque novamente até encontrar que um dia você teve uma família, porque depois da faxina terá festa em casa novamente. Lucas 15, 9. Tem culto em minha casa? Minha casa é um lugar de adoração? Os ensinos são inúmeros da casa em que Jesus entrou. Marcos 2, 1 a 12. Essa casa em Cafarnaum, possivelmente a casa de Pedro. Veja a importância de adorar a Deus em nosso lar. Era tanta gente que não havia nem lugar junto à porta. Jesus estava fazendo um culto naquela casa. E ela estava cheia de pessoas, de vizinhos, pois se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Mas também havia fariseus, e isso nos ensina que devemos ver quem colocamos dentro de nossas casas. Fariseu é solução ou problema. O telhado se abriu. Ore para o céu se abrir em sua casa. E dentro dessa casa, além de ter agora o céu aberto, o telhado removido, também teve milagres. O paralítico desce pelo teto, chegando aonde Jesus está. Existem milagres que são preparados para a nossa família. Mas antes de um milagre, teve o perdão. Jesus diz: filho, os teus pecados te são perdoados. Uma casa em que Jesus entra é uma casa para que haja perdão, restauração de relacionamentos. Dentro da casa, Jesus começou a conhecer o coração de todos que estavam ali. O Senhor conhece as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. E no final, ele tem um testemunho de transformação. Entretanto, aprendemos também que devemos valorizar não os de fora, mas sim aqueles que ficam para nos ajudar e arrumar o telhado depois do culto. Uma casa com culto, com céu aberto, milagres, corações revelados, testemunho, perdão e conserto. Vamos à família liberta. Morada de salvação. O texto que nós lemos, Atos 16, nos fala de milagres na prisão, mas pouco é lembrado dos milagres que aconteceram depois do terremoto à meia-noite. Aqui estamos falando da casa do carcereiro, Atos 16, 31, 34, que possivelmente se tornou uma das casas cultos na cidade de Filipos, além da casa de Lídia. O que aconteceu na prisão? Os terremotos, o abalo das cadeias, com o rompimento das algemas e agressões que Paulo e Silas sofreram, tudo teve o propósito de alcançar a casa do carcereiro. Diante daquela situação inexplicável, o carcereiro pensou que os presos haviam fugido e sabia que a sua vida seria requerida. Então, ele tentou o suicídio em um momento súbito de desespero e medo pela fuga dos presos. Mas Paulo impediu essa ação diabólica. Perceba que Satanás quer destruir o cabeça, o sacerdote, o homem da casa, para desguarnecer o lar e deixar a família fragilizada e exposta. Mas
Talvez Paulo, ao ouvir a lâmina do carcereiro, da espada, gritou e reverteu o problema. Não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Ali foi repreendido o espírito da morte que viria na casa daquele carcereiro. Foi nesse cenário que o carcereiro trêmulo pede: Senhores, o que farei? E olha a resposta: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Um dos lindos versos do Novo Testamento. O carcereiro que tentou suicídio, iria tirar a própria vida, tentou se matar, mas lançou Paulo uma palavra de salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sobre aquele homem, sua vida foi poupada e ele foi salvo, juntamente com a sua casa. Em sua casa ninguém vai morrer, pois tem milagres para alguém que está no fundo do poço. Deus repreende o mal. Salvação é cura, libertação e restauração. Os efeitos, resultados que teve na prisão, o carcereiro viu-se encetar em sua família, com a sua família alcançada para Cristo. Agora, todos cidadãos do céu, que o céu desça em sua casa, até que sua casa suba para o céu. O carcereiro cuidou das feridas do apóstolo Paulo e de Sila, Atos 16, 33. Pois quando nós nos tornamos uma nova criatura, cuidamos da ferida de todos ao nosso redor. O carcereiro antes não se preocupava pelas feridas, mas agora, transformado, mudado, com aquele homem que lhe salvou a vida e lhe trouxe fé e esperança, naquela casa a morte foi expulsa e um culto se iniciou ali. O carcereiro creu em Jesus, aceitou a Cristo juntamente com toda a sua família e veio a ser batizado, porque o carcereiro, o marido, é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Entenda que ninguém é obrigado a servir a Cristo. Serve-se a Cristo por amor, serve-se a Cristo por paixão, não por obrigação. Vai ter cura sim na sua casa, vai ter salvação, vai ter aliança, seus filhos serão salvos, sua casa será salva. A mesa da comunhão vai voltar a ter significado em seu lar. Se aquele homem tivesse cometido suicídio, a casa dele jamais seria alcançada. E hoje vemos como acontece em alguns casos. Assim, repercute entre pessoas e parentes, pessoas que tiram a própria vida, a ponto de ter outros casos semelhantes na família. Se você não vem de uma família feliz, faça que a sua família agora seja feliz em Cristo. Que comece com você, que venha de você, que você possa quebrar o ciclo e mudar o padrão de sua família e de sua casa com Cristo Jesus. A casa tem alegria de novo quando Cristo entra num lar. Que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe sua família e a minha. Perceba quantas verdades estão contidas nesse texto. Que você consiga uma casa maior, mas que fique vazia por sua família estar unida ao redor de uma mesa. Que você compre o carro dos seus sonhos e descubra que ele pode ficar parado na garagem enquanto você caminha de mãos dadas para um parque com a sua família. Que você deseje ou realize o desejo até de comprar uma TV enorme, mas que ela permaneça desligada durante o jantar para que você possa ouvir como foi maravilhoso o dia de sua família. Que a sua conta bancária esteja recheada, mas que você tenha em seu bolso R$1 ou R$2 para comprar um algodão doce, para sujar os dedos com a sua família. Que você tenha um excelente plano de saúde, mas que não se esqueça que ele existe
e que você não precisa usá-lo, porque Deus traz cura, traz saúde à sua casa. Que você jante em restaurantes para descobrir o que é o maior chefe que existe, mas que a maior cozinha de todas esteja dentro de sua casa. Que sua internet de altíssima velocidade, que sua melhor rede de comunicação seja aquela pendurada entre duas árvores. Que você tenha um smartphone até de última geração, mas que não precise usar para dizer às pessoas o quão importante elas são em sua vida, que elas são especiais, que você tem um tablet, mas que use mais as pontas dos seus dedos para fazer cafunés do que mandar e-mails. Que você possa comprar boas roupas, bolsas e relógio, mas que a sua verdadeira marca seja a inspiração deixada pelos lugares por onde você passará. E que assim, conquistando tudo o que você sempre quis, você descubra que o mais importante de tudo é aquilo que você tem em sua casa, a sua família, e o que você faz com os seus familiares. E é o que marca o que Deus deseja que aconteça na sua casa. Vamos à conclusão. Esperamos que a casa de todos que vivam em novidade de vida seja uma casa de transformação, um ambiente de adoração a Deus, onde a paz de Cristo reina. Que todo o peso saia de nossa casa e que as forças das trevas jamais prevaleçam. Uma nova criatura deve sempre se posicionar no meio de sua família, sendo ele a referência, coluna e firmeza da verdade no seu lar. Vamos às perguntas dessa nossa lição de número 10, a nova criatura no seu lar. E vamos às perguntas e as respostas para reforçar aquilo que nós aprendemos. Primeira pergunta: quais as características da casa de Cafarnaum? E a resposta que podemos dar à casa de Cafarnaum, em Marcos 2, foi uma casa com culto, ao remover o telhado, com o céu aberto, com milagres, paralítico foi curado, com corações revelados, com testemunho, com perdão e com conserto. Segunda pergunta: por que é importante o homem se posicionar como cristão? E a resposta vem, é que toda a família veio junto porque o marido é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Entenda que ninguém é obrigado a servir a Cristo. Serve-se a Cristo por paixão e não por obrigação. Terceira pergunta: por que a família é tão importante para o nosso testemunho? E a resposta é: a nossa família é que ratifica e confirma quem realmente somos. Deus nos livre daqueles que são ungidos na igreja, santos na rua e demônios em casa. Quem falou isso? Charles Spurgeon. Como é o lar de uma pessoa endemoniada? E a resposta: quando o homem é oprimido por Satanás e é possuído pelas trevas, não consegue fazer do seu lar um lugar de paz e de amor. Muito pelo contrário, a casa se torna um ambiente de morte, um túmulo de lembranças de um casamento feliz e de uma linda família que agora já não existe mais. Quinta e última pergunta: por que o diabo tenta destruir o homem e sacerdote da casa? A resposta é: perceba que Satanás quer destruir o cabeça da casa, o líder, o sacerdote, o homem da casa, para desguarnecer o lar, deixar a família fragilizada e exposta, mas a voz do apóstolo reverteu o espírito de morte daquele lar do carcereiro. A voz de Deus que salva, que transforma e que muda a nossa vida e o nosso lar. Bom, espero que você tenha gostado da lição de hoje. Semana que vem iremos estudar, não abra mão
da casa de Deus, falaremos da importância da igreja para uma novidade de vida, que nós possamos congregar. Amém? Falamos do lar, a nova criatura no seu lar, transformações que devem ocorrer na casa de uma nova criatura. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal, nós não comentamos apenas uma lição, nós comentamos 5. Tem a lição da revista CPAD, da Betel, da CADB, da Central Gospel e essa daqui da CONIMADEB, Cristo para Todos. Cada uma com um tema diferente. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar o total 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.